Oi, pessoal! Vamos aproveitar esse momento para bater um papo sobre a prosa no romantismo aqui no Brasil, certo? Vamos lá. Primeiramente, o romance, né, quando surgiu em sua forma de prosa no século XIX, ele não era igual ao livro que nós temos hoje, editado, né, no mercado. Nós temos o que a gente chama, né, até hoje, de folhetim. Infelizmente, esse gênero ele vai desaparecer no início do século XX, né, assumindo o livro a sua forma que nós temos até hoje, o livro editado. Naquela época, o livro editado ele já existia, tá? Calma. Porém, ele era caríssimo, né, para ser feito, para ser produzido. Então, na verdade, uma estratégia que foi utilizada, e a França foi pioneira nisso, foi o fato de utilizar o próprio jornal como um veículo para a divulgação da prosa, né, para facilitar a tiragem e aproveitando, obviamente, para aumentar a venda de jornais e incentivar um público leitor. As estratégias folhetinescas, elas eram lançadas sempre visando, né, um público específico. Né? Normalmente, a gente aponta aí para o público burguês, certo? Por isso que é muito comum os temas dos folhetins serem temas da vida cotidiana, né, o dia a dia, certo? E essa didática que foi criada na Europa, ela vai chegar aqui também ao Brasil. O primeiro folhetim da gente, de grande sucesso, que assinala, na verdade, o marco, né, pra gente, é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, do ano de 1844. E aí eu gosto de frisar, né, o distanciamento de pelo menos um pouco mais de uma década em relação ao gênero poesia no Brasil, poesia romântica, e o início da prosa, né, do folhetim aqui no Brasil. Então, esse distanciamento vai fazer, obviamente, com que o contexto já sendo diferente, o propósito da produção também seja outro, tá bom? Então, vejam, uma característica que é bem importante a gente ressaltar. A questão das publicações dos folhetins periódicas, tá? Mas esse periodismo era de que maneira? Era todo dia? Normalmente não. Normalmente ele era semanal, tá? Podia chegar a ser quinzenal e raramente, mas poderia também ser até mensal, tá bom? Essa estrutura, ela hoje é copiada basicamente para as telenovelas, tá certo? E até mesmo os seriados de televisão que nós temos atualmente. O público leitor que o folhetim buscava atrair era principalmente mulheres, estudantes, ou seja, jovens, né? Em alguns pontos, comerciantes e funcionários públicos que iriam ali passar um tempo lendo aqueles romances, mas o grande foco, principalmente aqui no Brasil, foi o público feminino. Tanto que alguns críticos literários chegam a afirmar que as mulheres alavancaram o gênero prosa, né, aqui no Brasil, em formato de folhetim no século XIX. Essa estrutura, gente, ela vai permear tanto a prosa romântica, como a realista, como a naturalista, ok? Ela vai abraçar o século XIX. Bem, as características que nós já estávamos colocando, né, a questão de ser episódio a episódio, isso ajuda a despertar o interesse, né, a curiosidade do leitor. Oralismo, o narrador é um contador de histórias, então, de uma certa forma, há uma interação, existe esse contato maior entre o público, né? A gente tem que lembrar também, que é muito comum o aluno pensar, caramba, mas a linguagem, eu estou lendo o livro e não é feito um livro que eu li para a escola há pouco tempo, um livro que eu comprei no mercado para poder me distrair e tal. Olha, um livro que você compra hoje no mercado, no caso, numa livraria, ele tem uma linguagem da nossa época. Pode ser que lá na frente a linguagem da nossa época também seja vista de uma forma talvez chata, convencional, tradicional, arcaica.
Como você está lendo, né, estes clássicos do século XIX, você pode ter essa impressão. Agora, uma coisa que é importante, deixe se envolver pela narrativa, que você realmente vai ser conquistado. A linearidade, certo? A ordem cronológica, ela é uma marca importante nesse tipo de romance romântico, né? A prosa romântica, ela tende a ser cronológica, início, meio e fim bem demarcados. E a idealização, né, gente? É romantismo. Então a gente sabe que a idealização, ela faz parte da construção desses personagens. O homem, né, como um herói autêntico, a construção típica, né? Vamos lá relembrar a construção típica desse período. O que é que eu vou ter? Você vai encontrar facilmente a ideia do bem versus o mal, certo? Você vai encontrar a construção do herói, e a construção do vilão. Você também vai encontrar esses dois homens brigando, né, pela mulher amada. E essa se torna a estratégia mais convencional dentro dos romances românticos. E claro que essa mulher amada, ela é o quê? Idealizada. Kelly, já existe o triângulo amoroso? Não, de jeito nenhum. Por quê? Esta mulher, ela ama apenas um homem. Ela ama o meu herói. O problema é que o vilão, ele normalmente ama esta mulher, certo? Ele quer esta mulher para si. Só que ela não quer. E aí se travam todas as batalhas em torno, né, dessa grande história de amor. E o final, todo mundo já sabe, né? O final feliz. O vilão acaba derrotado de alguma maneira. Ou ele enlouquece, ou ele é preso, ou ele morre. E a mulher amada, né, aquela princesa dos nossos contos de fada, termina com o nosso herói, com o nosso príncipe. Né? É típico romântico, gente. É como se estivéssemos assistindo a uma telenovela, tá? Normalmente, ok? Bora lá. E aí, no Brasil, o romance nasce, né, em meio a essa questão da construção da identidade nacional, como foi comentado, né, durante a produção poética, né, o estudo da poesia romântica. Ele busca fornecer as respostas sobre as tradições, o passado histórico. Inclusive, dentro de cada nuance dessa, nós vamos ter algumas temáticas que vão ser traçadas aqui no Brasil para a construção dos folhetins. Originalmente, o folhetim, ele passa a ser, primeiramente, romance urbano e romance regionalista. Essas são as primeiras construções. Depois, nós vamos ter a criação por José de Alencar do romance indianista e do romance histórico. Então, a gente passa a ter, né, toda aquela construção que nós mostramos, aquela história, normalmente aquela história de amor, sendo distribuída nessas temáticas. E, obviamente, que a partir do momento que eu vou inserindo essas temáticas, nós vamos construindo, né, outros perfis bem interessantes. Por exemplo, quando eu falo do romance indianista, nós vamos trazer um pouco daquela construção da primeira geração poética, tá? Do índio, da idealização do índio, a questão de construir um herói, não é? O herói típico cavaleiro medieval, mas o nosso autor, José de Alencar, ele não tem, tá, a mesma ideologia formada do Gonçalves Dias de construir a pátria ideal. O foco dele já vai ser outro. Na verdade, ele vai buscar, muitas vezes, mostrar o índio em condições como aquele que se une à raça branca, né? Ele não mostra a miscigenação como algo
por exemplo, negativo. Em Gonçalves Dias, você vai ver que o branco, né, e o indígena, eles normalmente vão gerar um conflito, né? Eles vão colidir, eles não vão se unir. Agora, aqui em José de Alencar, a proposta já é justamente da união das raças, que é o que você vai perceber em Guarani, né? Com Peri e Cecília, tá certo? Em Iracema, com a personagem que dá o nome à obra, Iracema, né? E o seu grande amor, que é o Martim. Inclusive gerando filho, né? Que é Moacir, que seria então o miscigenado, tá? O romance histórico, que também foi criado, né, por José de Alencar. Alencar, além de ser um grande escritor, ter feito muitas obras importantes para essa época, ele era criativo, ele buscava um diferencial, ele ia além do que os outros estavam produzindo. Por isso que ele cria o ramo indianista e o histórico. Dentro da pegada histórica, eu posso dizer o seguinte, olha, ele constrói, né, o cenário da época em que aquele fato histórico que ele está trazendo é montado. Veja que aparece tanto no romance indianista como histórico claramente a questão da fuga da realidade. Não é um projeto romântico, bote na sua cabeça. Não é projeto do romantismo discutir problemas sociais, tá? Isso não faz parte da construção do romantismo, tá bom? E aí você pega, né, as Minas de Prata, por exemplo, a Guerra dos Mascates, de José de Alencar, e vai ver que ele está reconstruindo o cenário daquela época. Ou seja, aqui em Pernambuco, quando eu tive a Guerra dos Mascates, ele pega aquele contexto, a partir, obviamente, de leituras, de conhecimento de mundo que ele tem, reconstrói aquela época e joga naquele contexto, né, a prosa, o enredo convencional do romantismo que a gente apontou. Mas além dessa, né, a gente vai ter também o romance regionalista, né, também chamado de sertanista. O sertanejo, ele é mostrado não diante dos seus verdadeiros conflitos. É importante mostrar que não existe a ideia de tentar caracterizar com fidelidade, né, com verossimilhança, os problemas da região. Não existe esse foco no romantismo, tá? Da mesma maneira, é importante a gente observar a questão de que, normalmente, eu trazia, tá, como meio para essa época o seguinte: ou eu pegava o interior de São Paulo, tá? E aí eu ia lá para o interior paulista, ou então eu pegava o Nordeste e vinha também para a parte do sertão, a zona da mata, e aí, né, utilizava justamente esse cenário aqui, tá, como contexto, como pano de fundo. Veja que uma das grandes histórias do romance regionalista daquela época é a Escrava Isaura, né? Que é a história que Bernardo Guimarães fez da escrava branca, que o senhor se apaixona por ela loucamente, né? E pretende desposá-la, só que ela não ama. E aí tudo gira em torno daquele contexto que a gente já havia comentado das grandes histórias de amor, não é isso? Certo? Então essa é a característica típica desse enredo. Agora, além, né, desse detalhe, tá bom? É importante a gente não esquecer que ainda temos o romance do Franklin Távora como um destaque pra gente, porque o Cabeleira, ele tem uma pegada já pré-realista, uma vez que ele não idealiza tanto, não mitifica a figura do sertanejo como nas demais obras. E ele chega a mostrar o conflito, inclusive, e os problemas da região, tá? E com relação ao romance urbano, que vai ser o nosso foco a partir de agora, né? É importante a gente lembrar que ele se volta normalmente para a época de Dom João, tá? A corte carioca. E ali naquele cenário, as histórias de amor vão ser construídas. A obra Moreninha é um romance urbano, tá? É do Joaquim Manuel de Macedo, o primeiro romance que a gente comentou, o primeiro folhetim que marca o início da prosa aqui no Brasil. Quer dizer, o primeiro de grande sucesso, né? Porque essa obra não foi de fato o primeiro folhetim. Só que o folhetim que antecedeu não teve destaque, e aí
o marco pela crítica literária é a Moreninha, e é isso que a gente vai considerar a nossa prova. Outra coisa também importante, os perfis femininos que foram traçados, construídos por José de Alencar, né? As mulheres diva, Lucila e senhora. E é justamente sobre senhora que nós vamos agora dissertar, falar um pouquinho dessa obra que cai nos vestibulares de todo o país, né? E cai também no nosso vestibular local. Essa imagem aqui é da novela, da telenovela Essas Mulheres, tá certo? Que passou na TV Record há alguns anos. E ela era baseada justamente, o enredo da novela, nas 3 mulheres de Alencar. Diva, Lucila e Aurélia Camargo, que é a Nossa Senhora. Bem, então, a obra Senhora, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, tá certo? É a parte que a gente intitula, chamada de preço. Essa parte, gente, ela está dentro da obra, na construção do enredo, né? Aí, na parte do presente, certo? E nessa parte, a gente vai conhecer, na verdade, quem é Aurélia, né? Os personagens principais, tudo, certo? Então, a gente tá como se fosse no presente. Porém, aparece, na segunda parte, chamada de quitação, aparece a técnica do flashback, certo? Então, a gente vai se deslocar para o passado, né? E nós vamos conhecer como era a Aurélia antes de se tornar uma das mulheres mais cobiçadas e mais ricas do Rio de Janeiro, ok? Essa técnica do flashback, ela é ótima, né? Justamente para prender o nosso leitor, porque o leitor ele vai querer saber por que é que a Aurélia se tornou uma mulher vingativa e que queria comprar Fernando Seixas. A posse já é voltando, né? A linha temporal é como se ela estivesse voltando lá para de onde a gente parou em O Preço, que é a primeira parte, né? E é interessante o título porque ele constitui uma situação irônica, uma vez que não vai haver posse nenhuma. Aurélia e Seixas, certo? Vão viver um casamento de aparências, com diálogos marcados por ironias, troca de farpas, um verdadeiro purgatório. Esse casamento, na verdade, vai ser algo desgastante. Mas o que a gente chega a chamar de posse aí, possivelmente, é o fato de ela comprar, né? De ela passar a ter aquele marido. Pelo menos ter no sentido de que ela vai pagar por aquele casamento e de que ele vai ser dela. Tanto que você deve ter notado que o nome Senhora, que dá título à obra, é um pronome de tratamento formal, com o qual Fernando passa a tratar Aurélia. Ela é senhora dele. E veja que quando eu intitulo essa pessoa de senhora, eu me torno o quê? Subserviente. Submisso. Era este, né, o grande ponto aí. Ele é submisso a ela. Peraí, Kelly, mas eu tenho uma quebra, uma inversão de valores. Tem sim, né? Vejam que nessa quebra aí, você está introduzindo algo que não era comum para os romances da época, né? A mulher comprar o marido, ela se mostrar senhora dele, dona dele, e ela é que manda e que comanda aquele casamento. A última parte, chamada de resgate, que é o final da obra, é o momento da redenção, é o momento em que o amor fala mais alto, né? É o momento em que, após um ano de casamento, Seixas, que passou a trabalhar, ele que era um burguês que nunca havia trabalhado, foi trabalhar, juntou dinheiro para completar o dote que ele havia construído, né? Aliás, pego de Aurélia, né? Desconstruiu esse dote, deu parte desse dinheiro para quitar as dívidas da família e, no caso, ajudar a sua irmã a se casar, porque toda mulher tinha que ter um dote naquela época. Ele recupera o valor do dote e propõe a separação. Só que a Aurélia, em vez de aceitar, né, ela cai aos pés dele, lhe pede perdão pelo duro castigo, né, que lhe impusera,
E é naquele momento que o amor se consagra, o casamento se consagra. Ela mostra, inclusive, para ele, gente, no final, um documento, o testamento dela, em que ela comprova que sempre o amou e sempre acreditou que ele poderia ser aquele homem que ela sempre desejou. Aquele homem realmente bom, de bom caráter, que lá atrás, quando a gente está estudando aqui na parte da quitação, quando a gente conhece, a gente vê que o Fernando não se casa com a Aurélia, chega inclusive a construir um relacionamento com ela, mas não vai adiante. Por quê? Porque ele precisa se casar com a mulher que tivesse um dote, e a Aurélia era pobre, né? A Aurélia, na verdade, é nossa gata, né? Borralheira, ela é nossa princesa, ela é aquela mulher que era pobre, né? E ficou rica do dia para a noite. Por causa de quê? Por causa do testamento riquíssimo que o avô dela, pai, né, do pai dela, que havia morrido, e que havia deixado toda a herança para ela. Ela nunca teve muito contato com esse avô, porque na verdade meio que o avô teria se afastado, meio que tentado deserdar o filho, porque o filho se casou com uma mulher pobre, que era a mãe de Aurélia, né, uma simples costureira, e o avô, que era um homem riquíssimo, não aceitou aquele casamento. Tanto que o pai, né, de Aurélia morre sem reatar com o pai dele, né, o avô de Aurélia. E a Aurélia nunca chegou a conhecer esse avô. Então, quando o avô dela, doente, deixou tudo para ela, morreu, deixou tudo para ela, foi uma surpresa, né? E é usando este dinheiro que ela vai construir toda a vingança dela no decorrer da obra. E nós acabamos também tomando raiva de Fernando, porque a gente não entende que ele, no fundo, é também um herói romântico, porque ele abdicou do amor de sua vida, ele ama a Aurélia de verdade, e que ele casaria, né, com a mulher rica para tentar construir rapidamente, né, a riqueza da família dele, que havia sido destroçada após a morte do pai, a família estava falida, e ele precisava conseguir um dinheiro fácil. Mas é que tá, dinheiro fácil. Então a gente, na verdade, fica muito chateado com o Fernando. Por quê? Porque a gente, assim, ele traiu o amor de Aurélia, ele foi mesquinho. Então tudo isso faz com que esse enredo, né, ele seja bastante polêmico. No decorrer da obra, o autor ele vai construindo o papel de Aurélia de uma forma dúbia. Ao mesmo tempo que ela é a fada encantada, né, que ela é um anjo, aquela mulher anjo do romantismo, ela vai construir, né, a fase demoníaca. Por quê? Ele não deixa isso explícito, gente, mas ele usa alguns trechos que eu destaquei da obra, quando ele coloca assim, ó: sob as pregas do roupão de cambraia que a luz do sol não ilumina, então que vive nas trevas. Sob a voz bramida, o gesto sublime, escondendo o frêmito que lembrava o silvo da serpente, e onde estão mostrando que ela é traiçoeira, né? O braço mimoso e torneado faz o movimento írto para vibrar o supremo desprezo, então mostrando que ela é desprezível, que ela é falsa, feito uma serpente, que é uma mulher que vive em trevas. Só que você vê durante a obra, na verdade, que ela se dilacera, né? Que a Aurélia está ali se corroendo em dúvidas. Por que ela não poderia ser como as outras mulheres? E ela pede perdão e tal. Galera, ela simplesmente quer vingança, né? E aí que tá a grande questão. O que é que o nosso autor ele constrói? Ele constrói um discurso ético moralista, que é típico do romantismo. Vejam, que apesar de tudo, essa obra, né, o papel de Aurélia, mesmo ela sendo uma mulher empoderada, porque vejam, esse caráter da mulher que conduz o fio do casamento não é característica romântica, isso é uma característica, na verdade, pré-realista, em que a mulher ela tem seus desejos, em que a mulher ela toma atitudes. A mulher romântica de verdade, gente, ela é passiva, tá? E a Aurélia não é passiva. Mas vejam, quando ele coloca essa sequência, né? Vejam o que é que ele constrói pra gente. Aurélia, a questão de o amor e o casamento conduzindo o fio da família perfeita, que era o grande olhar da sociedade. Veja que esse é o fim ideal, né? É o final feliz. Veja que o amor falou mais alto, porque a Aurélia perdoou Fernando. Ou seja, o casamento acabou se tornando justamente o ponto-chave, né? O ponto máximo da obra, em que eles vão viver felizes para sempre. E ali vão construir a família perfeita, que eu costumo chamar de família de comercial de margarina.
Por que, Kelly? Porque você já viu família comercial de margarina, né? Não ser feliz, não ser perfeita, tá todo mundo sorrindo, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Então essa é a família ideal. Pense no seguinte, né? A questão da construção, né? Da idealização, tá? Então você vai ter, no final das contas, a família, a sociedade, né? Falando mais alto, e a sociedade que época? A sociedade da época, né? Que dizia que eu tenho que, como mulher, ser a base da família, a base do casamento, né? E sempre ser fiel, né? Ao meu amor, ok? Então, isso é a grande característica, tá bom, gente? Vamos lá. Então, vejam também como isso é construído no decorrer da obra, né? Veja que é essa divisão que eu fui construindo com vocês do bem versus mal, e esse conflito já não é uma característica romântica de fato, né? Principalmente quando a gente vê que ele está tecendo uma crítica à sociedade da época. Uma crítica à sociedade da época, galera, não é característica o quê? Romântica. Veja que ele coloca, né, a questão do casamento por interesse, dos bens materiais, falando acima do amor, a vida social fútil, o artificialismo das relações. Quem é que é amigo de alguém ali? Né? Você não sabe quem é amigo de quem. Você, na verdade, vê ali uma vida fácil, de luxo, na corte, né? Em que importam mais as aparências. Só que no final, o que é que vence? Vence o bem, porque é uma obra o quê? Romântica. Então vai vencer o amor, né? O amor perfeito. Eu vou buscar as raízes, né? Veja que eu vou tentar reconstruir tudo aquilo que o romantismo no final prega. Por isso que é uma obra romântica. Embora ela tenha algumas características, certo? Realistas. Finalizando, alguns pontos para a gente sintetizar de tudo isso que eu coloquei. Na concepção da heroína sublimada, sem defeito, né, eu tenho uma característica romântica, certo? No dirigismo do enredo, o narrador programa o final do romance, fazendo triunfar o bem sobre o mal. Na narrativa rápida, na qual os fatos são muito pouco desdobrados nos seus reflexos psicológicos, eu não tenho análise psicológica, tá? Isso é uma característica realista, que não é aprofundada em senhora. Agora, eu tenho já essa intromissão. Porque lembram quando eu comentei que a Aurélia, inclusive, fica se dilacerando, refletindo, conversando, né? Consigo mesma, pensando sobre por que é que ela é de um jeito, por que é que ela não pode ser de outro. Então eu começo a fazer uma análise um pouco, né? Mas ela ainda é superficial, tá? Mas já é um ponto que antecipa o realismo. Sintomas da degradação social. Pô, isso é mostrado, né? Até na divisão do nome das partes do livro, né? Veja que são nomes de uma negociata, de uma negociação, como se o casamento fosse realmente uma negociação. Então, é crítica muito bem feita. A presença do anti-herói. Agora, atenção, né? Veja que Seixas, ele é um processo metonímico, porque ele faz parte da sociedade. O grande vilão não é o Seixas, né? É a sociedade. Tanto que ele é um herói, no final das contas. Ele primeiro é visto como anti-herói e depois se constrói como um verdadeiro herói. É um caráter dúbio, né? E a sociedade burguesa é colocada sob uma perspectiva crítica. Então, todos esses pontos que eu coloquei, gente, são bem importantes para você conhecer sobre a obra. Porém, não há como você conhecer bem uma coisa, né, um romance, um texto desse, sem você ter lido. Então é importante que você tenha feito a leitura e, pegando essa discussão, você possa aprofundar o seu olhar. Um beijo, valeu!